iniciaremos então mais uma série, amém? E nessa série nós trataremos sobre o Espírito Santo, né? O nome dessa série será Mistério e Movimento. E dentro dessa série a gente vai abordar as questões pneumatológicas, né? Nós decidimos literalmente estudar o Espírito Santo, o que a Bíblia nos fala sobre o Espírito Santo. E eu fiquei com a incumbência de ministrar a vocês nessa manhã um tema muito importante, que é um tema, eu acredito, ser introdutório, para que a gente possa começar essa nossa jornada, essa nossa caminhada de entender e de não apenas buscar o conhecimento, mas buscar a experiência, buscar experimentar esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E nessa primeira ministração nós falaremos sobre o Deus Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de abrir em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. E para isso eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé para a primeira leitura. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã para aprender mais a Tua Santa Palavra. Espírito Santo de Deus, que você possa nos conduzir nessa manhã a um entendimento mais profundo sobre você. Que não seja apenas um conhecimento humano, que não seja apenas palavras do conhecer de Deus, mas que o Senhor possa, através desse conhecimento, fazer a Tua obra em nós. Que você possa nos alertar nesta manhã para um entendimento mais profundo do saber sobre você. Que nós possamos desejar te experimentar, que nós possamos sair daqui com o nosso coração incendiado pela transformação que só você pode fazer em nossas vidas. Espírito Santo, que essa não seja uma manhã qualquer, que não seja na força do braço de nenhum homem, que não seja através do conhecimento de nenhum homem, mas que seja através do conhecimento e do convencimento que só você pode fazer. Senhor, que nós possamos sair desta manhã diferentes, que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Teu Santo Espírito. Senhor, nos encontra nessa manhã, Pai. Que possamos sair daqui com um profundo entendimento, que mais do que uma instituição burocrática, o Senhor está construindo em nós a Tua igreja. E a Tua igreja é a instituição, a Tua igreja é o Teu corpo aqui na terra, a Tua igreja é literalmente o Teu corpo vivo, o Teu corpo que respira, o Teu corpo que anda através da obra vital do Espírito Santo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Eu vou só dar uma contextualizada para vocês desse primeiro versículo que eu abri. A gente tem ali em 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, sobre a sociedade de Corinto, era uma sociedade que valorizava muito a retórica. Então, o apóstolo Paulo, na primeira carta, faz uma defesa do apostolado dele. E ele começa a dizer àquele povo que eles estavam negligenciando o templo de Deus, a habitação de Deus neles mesmos. Porque eles estavam valorizando a sabedoria humana. E isso estava causando destruição. Isso estava causando partidarismo na igreja de Corinto, né? Aquilo estava ameaçando a unidade do corpo de Cristo. Então Paulo ali escreve a primeira carta, acusa alguns pecados que estavam acontecendo, também traz o equilíbrio sobre os dons na igreja. E na segunda carta, o apóstolo Paulo mais uma vez escreve à igreja de Corinto, tratando sobre alguns outros problemas, mas também sobre os mesmos problemas. E Paulo ele precisa fazer uma defesa do seu apostolado.
E Paulo, ele já tinha enfrentado muitas coisas pelo evangelho. Ele já tinha sofrido prisões, sofria no seu corpo físico. Ele sofreu muito no seu corpo físico. Amém? Por ser um missionário, por levar o evangelho de cidade em cidade. E ele enfrentava, literalmente, como eu posso dizer, ele enfrentava a rejeição, aquilo que rejeitavam o evangelho. E Paulo, ele começa a falar aqui, fazendo uma defesa, ele fala, olha, eu sou um vaso de barro, mas que carrega um tesouro. Nós cristãos somos vasos de barro, ou seja, possuímos uma corporeidade que se deteriora. Obrigada. Mas nós temos um tesouro interno nosso, que é o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo vai falar ali, ó, esse é o final, né, do capítulo, ali o meio do capítulo 4. E aí Paulo vai falar o seguinte, ó, de todos os lados nós somos perseguidos, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E com toda essa linguagem, Paulo quer dizer o quê? Que o avanço do evangelho enfrenta uma oposição. Ele vai falar no versículo 16 do capítulo 4, por isso não desanimemos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, Paulo estava cansado, Paulo estava com o seu corpo muitas vezes passando por debilidades. Mas Paulo fala que o interior dele se renovava dia após dia, que a força dele não vinha dele mesmo, mas que a força que estava dentro dele para anunciar o evangelho vinha do próprio Santo Espírito de Deus. E esse Santo Espírito de Deus se renovava dia após dia. E aí é o versículo que nós abrimos o culto, o que ele fala? Assim, meus amados irmãos, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo, ele não está rejeitando a realidade visível, o interesse que nós temos que ter no mundo real, mas Paulo coloca essas coisas no seu lugar de importância. A esperança de Paulo não estava naquilo que ele podia ver, no corpo fragilizado dele, mas a esperança de Paulo estava em um mundo invisível e sobrenatural. Porque o espírito de Paulo se renovava dia após dia. E por isso que os olhos de Paulo estão na eternidade, naquilo que é eterno, porque a corporeidade, meus amados irmãos, ela vai se acabar um dia, mas o nosso espírito é eterno. Para a morte ou para a vida. Francis Schaeffer, no seu livro A Verdadeira Espiritualidade, ele vai falar o seguinte: nos nossos dias de hoje, um dos perigos que os cristãos enfrentam nessa geração é o da filosofia ou do pensamento naturalista. O que é o pensamento ou a filosofia naturalista? É aquilo que considera apenas aquilo que é físico, composta de massa, né, de materialidade e de energia, que constitui a realidade. O sobrenatural dentro da filosofia naturalista, ele é negado, pois ele não pode ser explicado pela ciência. Então tudo aquilo que não pode ser explicado pela minha gnose, ele é automaticamente reprimido, ou seja, ele é negado. Mas nós, como cristãos, nós não podemos ser iludidos por esse pensamento. Francis Schaeffer vai falar isso. Não podemos nos ater apenas à realidade daquilo que é observável no mundo. Temos que estar conscientes do mundo espiritual, do mundo sobrenatural. Nós somos cristãos, nós acreditamos no Espírito de Deus em nós. Então nós não podemos apenas nos ater àquilo que é observável. Nós devemos estar conscientes de que existe um mundo sobrenatural. Porque se faz necessária, Milka, a pregação do Espírito Santo hoje na igreja. Eu vou dar duas razões.
É de grande importância porque muitas vezes a percepção do mundo imaterial e sobrenatural ficam distorcidas ou até inexistentes por aquilo que é perceptível. O nosso imaginário como seres humanos é facilmente moldado e limitado pelaquilo que nós observamos, mensuramos. Então, muitas vezes, o que se torna real para nós é muito mais aquilo que é tangibilizável. E com certeza, porque nós possuímos essa corporeidade e nós fomos esse ser complexo que vive nesse mundo de realidade, amém? E eu não estou querendo aqui falar sobre a não vivência desse mundo real. Não é isso que Paulo quer dizer aos Coríntios aqui. O que ele quer dizer é que por mais que ele passe por enfrentamentos na vida dele, por mais que ele saiba que talvez o natural fale e com seu corpo mesmo, tente impedi-lo, ele sabe de pregar o evangelho, ele sabe que o evangelho não vai parar apenas nele. Mas a mensagem do evangelho é do próprio Cristo. É Cristo que está edificando e construindo a igreja, como ele fala em 1 Coríntios. É Cristo quem edifica a igreja, não é Paulo, não é Apolo, mas é Cristo. Então Cristo está construindo a sua igreja. Então existe um reino espiritual que é muito real. E por mais que Paulo sinta em seu corpo debilidades físicas, o avanço do evangelho não vai parar. O mundo sobrenatural não irá parar. Porque pessoas foram influenciadas. E essas pessoas que acreditam no evangelho são vivificadas pelo Espírito Santo, continuarão a anunciar a mensagem de Cristo. Essa não é a obra de Paulo, mas essa é a obra do Espírito Santo. Quando nós deixamos de ser moldados pela nossa sociedade presente, nós nos acostumamos a pensar como aqueles que não têm o Espírito Santo. Ou não dar importância devida ao Espírito Santo. Muitas vezes tratamos o sobrenatural como algo periférico e subjetivo em nossas vidas. Segundo ponto do porquê é importante nós estudarmos sobre o Espírito Santo. O desinteresse ao estudo do Espírito Santo é o termômetro de nosso profundo desejo ou a ausência dele com os aspectos experienciais da vida cristã. Então, o nosso não interesse por conhecer o Espírito Santo é porque talvez nós não estejamos tão interessados assim em experimentá-lo. Por vezes, a convicção sobre o Espírito Santo se torna apenas uma crença cognitiva, mas não a força vital que nos move. E para isso nós iremos tocar em alguns pontos, para que essa consciência seja elevada, para que conhecendo o Espírito Santo de Deus, nós possamos o considerá-lo de fato. Vamos tocar no ponto sobre a divindade do Espírito Santo. O Deus Espírito Santo. Porque é importante nós conhecermos e entendermos que o Espírito Santo é divino. O entendimento da presença do Espírito Santo que faz habitação em nós e que nos possibilita essa conexão com o Pai e que nos traz a vida como seres espirituais. Amém? Por que é importante nós entendermos isso? Nós não recebemos a natureza de um espírito qualquer ou de um espírito superior. Nós recebemos um espírito que possui a natureza divina. Nós recebemos um espírito de uma natureza que não é diferente da natureza do Pai e da natureza do Filho. Nós recebemos um Espírito, nós somos batizados no corpo de Cristo e inseridos em seu corpo. Batizados então, nesse sentido de sermos inseridos no corpo de Cristo. E esse Espírito, ele é de natureza trinitária. Isso é muito importante porque nos faz olhar, meus amados irmãos,
com uma diferente consideração sobre a experiência a qual nós passamos em receber o Espírito Santo de Deus. Como temos considerado o Espírito Santo de Deus que está em nós? Porque ele não é qualquer espírito, ele não é uma energia. O Espírito Santo que está em nós é o próprio Espírito de Deus, é o Deus divino. Ele faz parte da Santíssima Trindade. Ele é o próprio Deus em nós. É Ele que nos insere no corpo de Cristo. E é por Ele que todos nós aqui podemos ser chamados de cristãos e do corpo de Cristo. É Ele que permite a nossa união com o Senhor. É Ele que permite a nossa união com Cristo. E por isso nós somos um em Cristo Jesus. 1 Coríntios, no primeiro livro aos Coríntios, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 16, Paulo vai falar o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem a importância de que o Espírito Santo está em vocês? Não deixem que a desunião entre na igreja. Não deixem que o partidarismo entre na igreja. Sabe por quê? Porque vocês são o templo da habitação de Deus. Porque vocês como igreja é o lugar da habitação de Deus. Isso logicamente tem uma aplicação individual, mas ela também tem uma aplicação do corpo de Cristo. Como igreja, nós somos o templo de Deus. Nós somos o lugar da habitação desse Santo Espírito que é divino. Nós somos o lugar onde esse Santo Espírito escolhe repousar. Onde essa santa presença escolhe repousar. E ela é santa, ela é divina. Glória a Deus. Nós temos algo muito importante na história da igreja, que nos faz ter a convicção da divindade do Espírito Santo. No ano 380 depois de Cristo, nós temos o credo de Niceno de Constantinopla. Nele nós podemos ver que o credo, ele expande a sua confissão a respeito do Espírito Santo. Porque estavam tendo heresias quanto à divindade do Espírito Santo. E ali, na época inicial da igreja, eles viam como de suma importância para que todos os cristãos tivessem como um credo único. E que eles confessassem nesse credo sobre a importância e a divindade do Espírito Santo. O credo fala o seguinte, na sua parte posterior: creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E ele falou aos profetas. O Espírito Santo, então, ele não é uma energia, ele é a terceira pessoa da Trindade, infinita, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, divino, triuno. Ele é divino, amém? Nós devemos considerar a importância do Espírito Santo ser divino. Nós devemos considerar a importância disso. E essa infinitude do saber de Deus está em nós, através da coabitação com o Espírito Santo dentro de nós, amém? Glória a Deus. Gregório de Nazianzo, ele vai falar o seguinte: o Antigo Testamento proclamou abertamente o Pai. O Novo Testamento manifestou o Filho. Agora o Espírito habita entre nós e nos dá uma demonstração clara de si mesmo. Podemos ver a ênfase do Deus Pai no Antigo Testamento. Podemos ver a ênfase do Filho nos Evangelhos. E do Deus Espírito Santo hoje na era da igreja. Ele está em nós.
O Deus triuno se manifestou então progressivamente. Esse Deus, a Santíssima Trindade, se manifestou progressivamente. Ele nos tocou em cada realidade nossa, da nossa existência ao longo do tempo. No Antigo Testamento, se revelando na sua proeminência como a figura de um pai. Nos Evangelhos, na figura do Filho. Mas hoje, na era da igreja, Ele se revela em sua proeminência como o Espírito Santo de Deus. Aquele que possui uma obra de crucial importância para todos nós que dizemos ser do Cristo. E esse Deus que é divino, Ele se manifesta em nós em uma íntima pessoalidade. Esse Deus que é grandioso e divino, Ele deseja se relacionar intimamente comigo e com você. Esse Deus que é divino, grandioso, esse Espírito Santo de Deus, deseja se relacionar comigo e com você. Greg Ellison vai falar o seguinte: a ênfase contemporânea no poder do Espírito Santo tem confundido algumas pessoas, de modo que elas imaginam que o Espírito Santo seja uma força, uma fonte de energia, ou uma poderosa influência. Eles consideram, na verdade, que Ele é uma potência, de vez de ser uma pessoa. A sabedoria do passado da igreja nos ajuda a reconhecer que a expressão Espírito Santo não é uma vaga referência a uma força etérea, mas sim o nome próprio, o nome pessoal da terceira pessoa da Trindade. Ao afirmar a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo, nós o colocamos em uma relação íntima e pessoal com Deus. Ele para de ser um Deus distante e Ele passa a ser o Deus íntimo que está em nós. Ele passa a ser o Deus ao qual nós nos comunicamos e nós nos relacionamos. Ele não é o meio, meus amados irmãos, que nós usamos para que nós possamos alcançar o que nós queremos. Porque até nisso a cultura do consumismo muitas vezes tem tentado influenciar o nosso entendimento, onde nós tentamos consumir até aquilo que é sagrado, tentamos manipular até aquilo que é sagrado. Ele não é uma energia que pode ser manipulada, Ele é uma pessoa que possui decisões, que possui afetos, que possui vontade. Muitos, quando nós falamos sobre a pessoalidade do Espírito Santo, tentam imaginar Ele como uma pessoa física, né, com olhos, mão, boca. Mas quando a Bíblia fala sobre aspectos pessoais do Espírito Santo e usa uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem humana para descrever um atributo divino, Ele não está querendo dizer que Deus possui uma corporeidade, mas Ele está tentando dizer que Deus possui uma pessoalidade. Ele pensa, Ele conhece todas as coisas, Ele sente. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios que Ele pode ser entristecido. O Espírito Santo de Deus pode ser entristecido por nós. A Bíblia vai falar também que Ele decide. Ele distribui os dons como Ele quer. É Ele quem decide. 1 Coríntios vai falar isso, que Ele distribui como Ele quer. Ou seja, Ele tem uma vontade. Ele decide conforme Ele quer. E Ele nos orienta para a sua missão, na sua soberana vontade. Então o Espírito Santo de Deus, Ele não é uma energia que nós podemos manipular, mas Ele é uma pessoa a qual nós somos conduzidas. A pessoa do Espírito Santo não é uma força mística.
O Espírito Santo não é uma energia, como eu falei antes. Ele é um Deus pessoal, ativo, presente e soberano. Ele está ativo na igreja hoje. Ele está presente em cada um de nós, nos movendo, nos movimentando, fazendo com que nós cumpramos a sua missão. E por isso Ele nos dota de dons e habilidades. E como que se dá, Milka, essa atuação do Espírito Santo em nós? Como se dá essa atuação? O que o Espírito Santo faz em nós? O Espírito Santo foi aquele que participou da nossa criação como ser ontológico. Ele que nos fez, amados irmãos. Independente de como você é feito, Ele te fez, do jeitinho que você é. Com o seu ser. Como esse ser composto. Nós somos um ser composto. E Ele nos fez do jeitinho que nós somos. Ou seja, Ele nos conhece porque Ele participou da nossa criação. Se nós alegamos que Ele é um ser da divindade, que Ele faz parte da Trindade, nós também temos que entender que Ele fez parte da nossa criação. Ele nos fez, Ele nos formou. E nós somos constituídos de uma parte imaterial, portanto espiritual, que nos conecta com essa essência do Criador. Quando o Espírito Santo faz habitação no nosso ser mais íntimo, no nosso coração, aquilo que é o âmago do nosso ser, como a Bíblia vai dizer, o mais interior do nosso ser, o ponto pelo qual o divino consegue se conectar a nós. Quando Ele nos regenera e se conecta a nós, no mais íntimo do nosso ser, nós passamos a receber não qualquer influência, não qualquer essência, mas a essência do próprio Deus. A pessoa da Trindade, então, ela não deve ser negligenciada. Devemos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A Bíblia nos traz luz de que a nossa essência precede o nosso ser. Existe também um pensamento nos dias de hoje que é muito existencialista. O que o existencialista fala? O existencialista, ele crê que cada ser humano, ele é o próprio criador da sua realidade atual. É uma filosofia que traz grande importância para uma reflexão interna, mas que anula a essência, porque o naturalista, o existencialista, ele vai falar o seguinte, que o ser, ou seja, eu existir, precede a minha essência. Ou seja, eu existindo, eu vou criando a minha própria realidade. É uma autorreflexão em si mesmo. Ou seja, eu existo, então eu vou criar a minha própria realidade. Então, mais importante, conforme eu vou viver, é sobre aquilo que eu sinto. Porque eu sou o criador da minha realidade. O existencialismo vai falar sobre uma idolatria do eu. Ele vangloria demais o ser, para que ele sendo, e aí descobrindo o que ele é, ele então vai lá, então essa é a minha essência. Mas não. Como cristãos, nós vamos na antemão desse pensamento, na contramão desse pensamento. O nosso essencial, aquilo que é essencial, precede o nosso ser. Nós somos em Cristo e por isso nós somos transformados à imagem do Filho de Deus. A nossa essência precede aquilo que nós vamos nos tornar. Porque o Espírito Santo de Deus não é apenas uma energia que fica realizando aquilo que nós queremos que Ele realize. E para nos dar um afago em nossa alma. Mas Ele é literalmente a pessoa da Trindade que te remodela por dentro. E que muda a sua essência por dentro. O profeta Jeremias vai falar o seguinte: antes que eu fosse formado no ventre, o Deus falando isso, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta.
O que esse versículo nos fala? Que Deus é que determina aquilo que nós vamos nos tornar. Que é a essência de Deus em nós, e Ele nos conhece todos os dias. E é a essência dEle em nós que determina a nossa vida. E nós devemos, como cristãos, ter o exercício de dar importância para a essência divina que está em nós. Mas essa não é uma busca etérea. Essa não é uma busca mística. Porque Deus se revela na sua palavra. E o Espírito e a palavra são um. O Evangelho de João, quando o Senhor vai falar sobre a dádiva do Consolador, Ele fala que tudo aquilo que Ele falou, o Espírito Santo vai relembrar aos apóstolos. Porque eles não vão ser guiados por uma outra verdade, mas eles vão ser guiados pela verdade que é o Senhor. Então o cânon bíblico nos revela a verdade de Deus. E portanto a essência que está dentro de nós é a essência do Deus Criador que se revela na verdade de Jesus Cristo através da sua sagrada Escritura. A espiritualidade cristã não começa em nós, mas em um Deus que habita em nós e se revela. Ele fala nos dias de hoje. Ele tem uma voz, Ele não está calado, Ele não está mudo. Ele é um Deus que fala. Ele fala, Ele falou. E as Sagradas Escrituras é aquilo que nós temos para nos basear sobre a verdade de Deus. Mas o Espírito Santo também fala em nosso interior. Ele também guia como uma impressão em nosso interior, como uma voz que nos direciona e que deve estar pautada na palavra de Deus. Mas Deus é um Deus ativo ainda nos dias de hoje. Deus é o Deus que guiava os apóstolos de um canto para o outro. Deus é o Deus que guiava Paulo de ir de uma cidade para outra. E Deus é o mesmo Deus que continua nos direcionando hoje. Amém? Deus é o mesmo Deus que continua nos direcionando. Mas essa direção deve estar pautada na palavra de Deus. Essa direção deve ser conduzida e alinhada à palavra de Deus. Craig Keener vai falar o seguinte: um dos primeiros passos para identificar a voz de Deus é conhecer seu coração. Se conhecemos o Deus da Bíblia, o Deus da cruz, reconheceremos o verdadeiro Espírito de Deus quando Ele falar conosco. É evidente que às vezes Deus se revela a nós por meio do seu Espírito em nosso interior, mesmo antes de entendermos plenamente aquilo ou vermos nas Escrituras. No entanto, o coração de Deus que conhecemos por meio da oração é o mesmo coração que encontramos nas Escrituras. O mesmo Deus que nos relacionamos intimamente no nosso momento devocional, Ele é o mesmo Deus das Escrituras. E portanto elas não se contradizem. Quando esquadrinhamos com uma atitude de submissão diante dEle, então devemos nos submeter à palavra de Deus acima de tudo, porque ela é a nossa norma de vida. Ela é a lei que hoje Ele escreveu nos nossos corações, a verdade do Evangelho, não como uma normativa de regras a seguir, mas como literalmente a diretriz que mostra a bondade, o amor e a verdade de Deus. Então o exercício que nós fazemos de olhar interiormente é para fazer morrer as nossas tendências na direção errada. E para deixarmos que a força vital que nos impulsiona seja o Espírito Santo, que está em nós e que nos direciona, pautados na palavra. Vamos abrir lá em João no capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16 e 18.
esse é o versículo, são os versículos, vários capítulos desses, Jesus está se despedindo, costumeiramente a gente chama o discurso de despedida de Jesus. No final do capítulo 13, Jesus começa a falar para os seus discípulos, olha, eu vou estar com vocês só por mais um pouco de tempo, e eu vou para um lugar que vocês não poderão ir. Os discípulos, então eles começam a indagar, pai, para onde você vai? Podemos ir com você? E ele fala, não, vocês não podem ir para onde eu vou preparar um lugar. E a gente tem ali o início do capítulo 14. O fato é que os discípulos, eles se sentem meio que abandonados, porque eles não entendem ainda para onde Jesus iria. E eles se sentem abandonados pelo mestre. No início do capítulo 14, então, Jesus tenta consolar os seus discípulos. E por isso, ele fala assim, no início do capítulo 14, a gente tem até uma música sobre isso. Não se turbe o coração de vocês. Ou seja, não fiquem com medo, calma. Eu não vou abandonar vocês. De certa forma. Vocês não devem se perturbar, calmem, se acalmem. Porque Jesus, na verdade, vai preparar o caminho para vocês. Versículo 6. Jesus vai falar assim, os discípulos questionam e não conhecem esse caminho. Eles não conhecem esse caminho pelo qual Jesus iria. Os discípulos ainda não entendiam que era conhecendo o Filho, o seu sacrifício, que eles finalmente iriam conhecer o Pai. Jesus responde a eles, então, esse caminho para o qual vou ir, vocês não podem ir. Eu estou preparando esse caminho para vocês. E os discípulos perguntam, qual é esse caminho? Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém conhece o Pai se não for através de mim. Pois Ele é o caminho que nos apresenta a verdade e a vida. Jesus, então, ele começa ali no versículo 16, que é o versículo chave. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, fiquem tranquilos, não se preocupem, porque eu vou por um outro caminho, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro. Jesus sabia que eles, os apóstolos, iriam precisar de ajuda no cumprimento da sua missão. A promessa desse Consolador tem em vista esse contexto. Eles não precisariam de outro Consolador apenas para viver de qualquer forma aqui na terra. Eles precisariam de um outro Consolador, de um outro conselheiro, porque eles seriam os responsáveis de assumir a missão de Deus aqui na terra. Assim como eu e você, meu irmão, assumimos hoje a missão de Deus. O outro conselheiro vem para nos ajudar. A palavra paracletos no grego é traduzido comumente por aquele chamado para ajudar. Era literalmente em um sentido de advogado de defesa. Era como se, naquela época, era como se uma pessoa fosse prestar contas diante de alguma autoridade. E ela chama então um conselheiro, uma pessoa, um paracletos para estar do lado dele, o aconselhando, o defendendo, o ajudando. É literalmente isso, o Espírito Santo de Deus, então seria esse outro Consolador. Por quê? Porque antes quem fazia esse papel era o próprio Jesus na vida dos discípulos. É eles que os aconselhavam, é eles que era a direção, era eles que os impulsionava, era Jesus que os guiava. Então agora eles se sentem órfãos porque o mestre irá partir. Mas o mestre fala para eles, vocês não vão ficar órfãos, eu não vou abandonar vocês, não se turbe o vosso coração, porque eu pedirei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Isso é motivo de alegria para nós hoje, amados irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos, na era da igreja. O Consolador, o Paracleto está ao nosso lado, todos os dias, por todos os momentos, a todas as horas, nos instruindo, nos aconselhando, nos mostrando o caminho da verdade, da vida. Glória a Deus. Versículo 26, mais para frente um pouco.
Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo aquilo que eu disse. No capítulo 15, versículo 26, é engraçado porque é o mesmo capítulo 14, 26, e quem colocou daí os númerozinhos foi bem assertivo. Porque é o capítulo 14, 26 e capítulo 15, 26 de João, ele fala a mesma coisa. Quando vier o conselheiro que eu enviarei da parte do Pai para vocês, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Lógico que essa palavra tem um cumprimento para aquela época, pois os apóstolos, eles seriam aqueles que redigiriam o cânon bíblico do Novo Testamento, amém? E por isso o Espírito Santo teria essa missão de os ajudar a lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, para que eles pudessem escrever aquilo. Lógico, é uma atuação conjunta, é quase como uma coisa que a gente não consegue desassociar do Espírito Santo e da palavra. O Espírito Santo e a palavra são um, porque o Espírito Santo também veio para os auxiliar a escrever o cânon bíblico do Novo Testamento. Mas isso também tem um cumprimento para nós hoje. Cada cristão possui o Espírito Santo dentro de si que dá testemunho, assim como deu no passado aos apóstolos, da verdade de Jesus Cristo. Ele está nos conduzindo não por qualquer caminho, mas pelo caminho de Jesus. Como na série passada, lembre-se de tudo. Ele está nos conduzindo no caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O conselheiro vem para nos instruir da verdade. O conselheiro vem para nos mostrar o caminho que é Jesus, para nos mostrar que só existe vida ao lado dele, que só existe vida partilhando da essência que Ele é. Quando outra proposta de evangelho se apresentar para você, ela deve ser negada. Porque não existe outro caminho que não é o caminho da verdade e da vida em Jesus. Mais para frente, se eu não me engano, no capítulo 16, vai falar que esse Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aqui tem várias aplicações, mas resumidamente, do pecado, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, não somos nós. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós, ele nos convence do pecado. O Espírito Santo também nos convence da justiça, não da justiça própria. Não da nossa justiça própria por mérito, por querer fazer demais, por querer merecer o Evangelho de Jesus Cristo, mas é na justiça de Deus que nos justifica sem nós merecermos nada. E do juízo, porque é Ele quem julga o mundo e não nós. Não é no nosso próprio julgamento, mas é no julgamento de Deus sobre todas as coisas. E é o Espírito Santo que faz isso. Então, meu amado, não tente julgar o mundo, porque você não foi chamado para julgar. Você foi chamado para ser cristão, você foi chamado para ser de Cristo. Você foi chamado para viver nessa terra sendo e exalando quem Deus te chamou para ser. A essência que está dentro de você é o Espírito Santo que vivifica isso em você. Podemos em nossas vidas perceber a força vital do Espírito Santo nos conduzindo? Será que temos sido conduzidos por qualquer outra coisa que não o Espírito Santo de Deus? Será que estamos sendo conduzidos por nossas idealizações, por nossas filosofias, pela nossa ganância? Será que estamos sendo conduzidos por qualquer outra coisa que não a força vital do Espírito Santo de Deus, que nos chama a responsabilidade da união do corpo de Cristo? Se, meu amado irmão, você tem andado em desunião, se você não tem dado um testemunho, examine-se hoje. Porque o Espírito Santo, a qual Deus nos deu como conselheiro, ele está aí para nos moldar a imagem do Filho de Deus, como Romanos fala no capítulo 8. Quais são as obras que o Espírito Santo faz em nós, então? Vamos passar rapidamente sobre isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, sim, operava.
Mas a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era limitada. Ela era em determinadas pessoas e era condicionante. Ela não era de uma forma completa. Porque sabe por quê? Davi, quando ele peca de adultério, ele sabia que a presença de Deus, a habitação de Deus se fazia presente em todo o rei da nação. E ele fala o seguinte: quando ele peca, ele se arrepende, ele ora para Deus: Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, existia uma habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas ela era limitada. Porém, no Novo Testamento, ainda no Velho, mas como uma promessa do Novo Testamento, o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, ele fala: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu Espírito. O que o profeta Joel está querendo dizer? Esse tipo de habitação do Espírito Santo que era limitada a algumas pessoas, não será mais limitada, porque agora ela estará na criança, no velho, na mulher, no homem, no patrão, no servo. Será derramada sobre todos, sem acepção de pessoas. Todo aquele que crê no Senhor recebe o derramamento do Espírito Santo sobre ele. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo. E por isso nós podemos ter dons, nós podemos fluir em aspectos experienciais da vida cristã, porque não fluímos como de nós mesmos, mas fluímos sobre o derramamento do Espírito Santo em nós. Isso vivifica a igreja. Glória a Deus. Ezequiel no capítulo 36 vai falar o seguinte, o profeta Ezequiel vai falar o seguinte: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Aqui o profeta Ezequiel está usando uma linguagem de purificação, uma linguagem onde a água, ela purifica. E isso era uma liturgia do templo, amém? A purificação. E ele usa essa linguagem de purificação. E lógico, a gente tem um apontamento aqui sobre a purificação que Deus faz em nós, em nosso coração. Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos regenera, Ele nos limpa. Darei a vocês um novo coração, versículo 26. E porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, o coração impenetrável, o coração que é duro, o coração que é incrédulo, o coração que não consegue sentir o agir de Deus. E eu colocarei em vocês um coração novo, um coração penetrável, um coração de carne, um coração que é movido pelas coisas do Espírito. Porém o meu Espírito em vocês e os levarei. E por que Ele faz isso? Por que o Espírito Santo nos regenera? Porque Ele troca o nosso coração, porque Ele nos lava. Porém o meu Espírito em vocês, porque eu os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Ou seja, o Espírito Santo nos regenera, porque Ele está interessado em nos formar em alguém. Ele nos regenera e nos capacita para que possamos exaltar aquele ao qual nós pertencemos. Glória a Deus. Na nova aliança, a habitação do Espírito Santo nos capacita à obediência. Nessa nova aliança, nós somos capacitados a cumprir
as obrigações do pacto. É uma aliança pactual. E isso é uma característica que faltava à antiga aliança. Eles não tinham essa capacitação para fazer aquilo que Deus queria. Nós temos hoje uma força vital do Espírito Santo que nos impulsiona, que nos direciona, que nos constrange, que nos chama ao arrependimento, que nos descortina nossos olhos, um coração sensível, um coração de carne, para que possamos ser quem Ele nos chamou para ser. Greg Ellison vai falar o seguinte: a capacitação pelo Espírito no Novo Testamento está sempre associada ao cumprimento de uma vontade. Humildade, misericórdia pelos aflitos, amor a Deus, amor aos outros, o ministério para os incrédulos e por eles a praticar o bem. Em última análise, que a glória de Deus redunde a Deus através da nossa fraqueza humana. Em vez de servir ao autoengrandecimento, o poder do Espírito deve ser apropriado por motivos santos, a fim de honrar a Deus. É por isso que Ele nos capacita. J. Packer vai falar o seguinte: o propósito da obra capacitadora do Espírito Santo é nos levar à maturidade em Cristo, à santidade, à sabedoria, que reflete o próprio caráter de Jesus. O Espírito Santo não nos é dado para que façamos exibições de poder, mas para que sejamos semelhantes a Cristo em tudo. E por isso, sendo contritos e humildes de coração, o Senhor agirá em nosso meio. Ele agirá em nosso meio, mas não é para o nosso autoengrandecimento. Eu só queria terminar falando sobre 3 aspectos muito rápidos. O Espírito Santo, então, em nós, Ele está fazendo uma obra. Ele nos regenera, Ele nos capacita. E essa capacitação, Ele tem um apontamento para a santificação. Todo cristão, ele passa por 3 aspectos da santificação. Uma santificação posicional. Nós já somos santos em Deus. Nós somos santos porque nós fomos separados. Antes nós vivíamos para nós mesmos, mas agora Ele nos chama e nos separa. Vocês agora são o meu povo. E por isso, por vocês serem meu povo, vocês são separados para mim. Então vocês são santos para mim. Vocês são separados. Então nós somos santos, sim, posicionalmente em Deus. Através da obra do Espírito Santo, Ele nos torna santo. Mas essa santificação também, ela possui um aspecto progressivo. É um amadurecimento. 2 Coríntios vai falar: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória de Deus, e somos o que? Transformados de glória em glória. Essa tal santificação ao qual nós somos transformados pela obra do Espírito Santo, ela é progressiva. O A. Gruden vai falar: o crescimento no processo de santificação, ele é progressivo e nem sempre é exponencial. Por vezes nós falhamos, por vezes passamos por momentos onde a nossa santificação é aumentada, mas por vezes nós falhamos. E isso não deve gerar em nós uma condenação, mas isso é um aspecto da nossa natureza humana, da nossa falhabilidade. Nunca devemos abandonar a busca pelo conhecer e o crescer nesse processo de santificação. N.T. Wright vai ter uma frase pontual sobre a nossa santificação posicional e a nossa santificação progressiva. Nós somos santos, N.T. Wright vai falar, mas destinados a nos tornar aquilo que somos. Nós somos santos em Cristo Jesus. Nós somos santos, mas estamos destinados a nos tornar aquilo que ainda somos. E esse é um processo que Deus não nos deixa sozinho, mas Ele nos capacita a essa santificação. Mas isso também requer um zelo nosso de obediência ao Espírito Santo de Deus e à sua obra santificadora. Podem ficar de pé. Glória a Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. A obra do Espírito Santo nos criou no começo de todas as coisas. E agora, batizados com o Espírito Santo também,
através do novo nascimento, da regeneração, sermos batizados em seu corpo, receber esse derramamento do Espírito Santo, através da regeneração, nós agora fomos recriados. Nós agora, amados irmãos, fala assim: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criação. Amém? Você foi destinado a se tornar santo. E no final de todas as coisas, nós receberemos a santificação em nossa corporeidade. Essa santificação aperfeiçoada, que Ele vai vir e Ele vai nos transformar à imagem do Seu Filho. Amém? Ressurreto de forma plena. Mas eu quero deixar uma última citação com vocês. A obra do Espírito Santo em nós, amados, nada mais é do que nos formar em nós o caráter de Cristo. Ele nos dá poder. Ele se manifesta com poder para que possamos servir. Mas esse serviço tem como um fim exaltar a Cristo e edificar o seu corpo, e não em promover o eu. Glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu. Exalte ao Senhor. Exalte a atuação do Santo Espírito sobre você. Não seja negligente. Essa é uma manhã onde nós aprendemos sobre o Espírito Santo. Mas ore para que isso não fique apenas em um conhecer, mas que você possa experimentar o Espírito Santo. Que Ele possa te tocar em suas afeições. Que você saia dessa manhã mais envolvido, mais apaixonado, mais fervoroso pelo Espírito Santo que te transforma, pelo Espírito Santo que te santifica, pelo Espírito Santo que faz uma obra em você que nenhum ser humano pode fazer, só Ele pode fazer. Pai, nós aprenderemos ao longo dessa série sobre tantos aspectos do Espírito Santo. Sobre tantos aspectos do Espírito Santo nós vamos aprender. Mas que nessa manhã o Senhor o Senhor coloque dentro de nós a convicção de que o primeiro passo para isso tudo é entender que o Senhor nos faz uma nova criação, de que o Senhor nos transforma interiormente, de que o Senhor nos muda essencialmente, para que possamos ser para a honra e glória do Teu Filho. Ore com sinceridade ao Senhor. Ore com sinceridade ao Senhor. Fale com o Espírito Santo. Se muitas vezes você o negligenciou, se muitas vezes você o abafou, se muitas vezes você o tratou como algo periférico na sua vida, se você o entristeceu, se você, por meio das suas ações, deixou que desunião entrasse dentro do templo, do lugar da habitação de Deus, a igreja do Senhor, examine o teu coração. Fala: Espírito Santo, eu não quero mais ser negligente. Espírito Santo, eu não quero mais ser negligente. Nos conduza, Senhor, à perfeita imagem do Teu Filho. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nós. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nós. Espírito Santo de Deus, nós reverenciamos a Tua presença. Glória a Deus.